pessoal, beleza? Então, segundo vídeo aí, né? Hoje eu vou falar sobre passaporte, visto americano, visto canadense e patrocinador. O que é um patrocinador? Aí vocês vão entender depois no que ele se enquadra. Então, a primeira, cadê? A primeira coisa que você tem que fazer, né? Se você vai fazer qualquer viagem, intercâmbio, sei lá, qualquer coisa, você tem que ter exatamente, um passaporte, né? Os passaportes eles tinham validade de 5 anos no Brasil, agora a lei mudou, passou a ter 10 anos de validade, consequentemente, obviamente, que o preço também dobrou, né? Então você está pagando aí, eu acho que cerca de R$ 257, não lembro, acho que é esse o preço agora. No meu caso, que emiti meus vistos nesse passaporte com validade de 5 anos, que vence em 2017, quando ele vencer, eu vou ter que fazer outro passaporte, né? Então vou ter que andar daí com dois passaportes. Por quê? Porque não vai estar os meus vistos, né? E aí esse passaporte perde a validade e aí eu preciso emitir um outro documento para provar que eu tenho um passaporte válido. Então vou ter que andar com dois, né? Mas paciência, né? Fazer o quê? Então a primeira coisa que você depois escolher o curso, enfim, tá tudo certo, beleza, vamos dar entrada nos vistos então. E aí, desde o começo eu sempre estipulei que eu faria também o visto americano para aproveitar a consultoria da agência, né? Já que eu estou pagando, então vou utilizar também para fazer o visto americano, né? Em relação ao visto canadense, né, você apenas tem que juntar todos os formulários que a agência te manda, ela vai te passar tudo, por isso que é muito bom ter a agência, ela te auxilia em todo o suporte, ela vai te mandar todos os formulários e documentos que você precisa preencher. Né? Depois você só vai preencher tudo, juntar tudo, botar num pacotão ali, num envelope e mandar para a agência que eles vão cuidar do resto para você. E aí o seu passaporte vai vir lá com o visto canadense bonitinho, né? O meu visto canadense, no caso, eu fiz para turista mesmo, porque como eu vou estudar apenas 3 meses, não tem necessidade de se fazer um visto de estudante, só se for mais de 6 meses, né? Mas ele serve também para estudante, é tranquilo. E com validade aí de 2 anos, esse visto canadense. Porém, eu fiz primeiro o visto americano porque demorava um pouquinho mais, né? Então, eu quis fazer o visto americano primeiro. Então, como eu sou de Santa Catarina, o visto americano ele é um pouquinho, o processo do visto americano ele é um pouquinho mais complicado do que o canadense. Como eu sou de Santa Catarina, primeiro eu tive que me dirigir até Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, fui lá, cadastrei minhas digitais, tirei a foto, coisa de 5 minutos lá dentro, muito rápido. E aí marquei outra data para a entrevista, né? Entrevista do visto, aí eu marquei lá no Rio de Janeiro. Escolhi o Rio de Janeiro porque o fluxo é menor de pessoas em relação a São Paulo. Em São Paulo são muito mais pessoas, demora mais, a fila é maior e dizem, né, que há um índice de reprovação maior. Então não queria correr esse risco e acabei fazendo a entrevista daí lá no Rio de Janeiro. Então, recapitulando, fui lá no Rio Grande do Sul, tirei minhas digitais, bati a foto, marquei a data no Rio de Janeiro. E a agência me ajudando com as datas e marcando tudo. Enfim, eu só respondia quando que eu podia ir e quando que eu não podia, né? Fui até o Rio de Janeiro, levei os documentos necessários que a agência me indicou, né? Botei tudo no envelope, fui para lá. Um local é de fácil acesso, lá na Embaixada Americana. E aí você entra lá, é muito bem organizado, um tratamento ótimo, nada do que reclamar. Você fica lá sentadinho, bonitinho, esperando a sua vez, entra num guichê lá, numa fila, para daí fazer a entrevista, né? Eu achando que, nossa, a entrevista, pô, deve ser algo assim, trancafiado, numa sala, as 7 chaves, né? Uma pessoa te perguntando 1 milhão de coisas, que nada, é você em pé na frente de um guichê, de uma pessoa, de um oficial americano que fala português, mas não muito bem. Minha entrevista durou 50 segundos, eu acho. Ele só pediu meu passaporte, não pediu nenhum outro documento. Perguntou se eu tinha renda suficiente para visitar os Estados Unidos, que é o que eles se preocupam, é isso, se você tem dinheiro para ir viajar e se você tem vínculos com o Brasil, ou seja, se você não quer ir para lá apenas
conseguir o visto e ir para lá para ficar ilegal, né? Então, eu falei que sim, que eu trabalhava, que eu tinha renda, e aí ele me perguntou, mas aí eu falei que eu queria o visto porque eu ia para o Canadá. Aí quando eu falei isso, ele me perguntou, mas por que você quer um visto americano se você vai para o Canadá? Aí eu respondi, o meu voo ele tem escala nos Estados Unidos e eu quero ir turistar, né, conhecer os Estados Unidos porque é muito próximo ao Canadá. Aí, né, muito simples e rápido, nem um minuto de entrevista, pronto, meu visto já foi aprovado, era só esperar. E aí eu retornei para casa, esperei cerca de 15 a 20 dias, o meu visto, meu passaporte chegou com o visto americano anexado, né? Ele fica, eu achei que era um documento a mais, mas ele fica anexado aqui, né? E provando que você tem o visto, e aí depois encaminhei todos os documentos lá para o visto canadense, mandei tudo para a agência daí juntamente com o passaporte. E aí depois de 15 a 20 dias também recebi o visto canadense, aí estava tudo certo. Agora a dica que eu dou do patrocinador é a seguinte: como eles estão muito interessados em saber se realmente você tem condições e dinheiro para gastar naquele país, para se manter, para arcar com algum problema, enfim, às vezes a sua renda não é suficiente, ou se você acha que não vai ser suficiente, né, porque você está com um planejamento, com um intercâmbio todo pronto, e já a pessoa chega na hora, seu visto é reprovado, vai mudar totalmente seu planejamento e vai ser aquela confusão. Então, uma dica boa que a agência me deu e eu usei para garantir mesmo foi colocar um patrocinador, ou seja, uma pessoa que é responsável, ela se responsabiliza em arcar com os seus custos, né? No caso eu coloquei meu pai, só peguei daí um documento, uma folha A4 simples, escrita lá com o nome dele, os dados, a profissão, enfim, e no final ele assina, e aí mandei isso tudo no envelope lá para emissão do visto canadense junto com o comprovante de renda dele, o lerite de pagamento, saldo de poupança, saldo de banco, provando que realmente eu tinha dinheiro caso fosse necessário algo a mais. Então é uma dica bacana, eu acho que vale a pena. Se você não quer correr nenhum risco de ter seu visto reprovado, vale a pena, afinal é muito melhor prevenir do que ter que ficar remediando depois, né? Então era isso, né? Passaporte, visto americano, visto canadense e o patrocinador. Lembrando que se você vai para o Canadá, vale a pena realmente fazer o visto americano, principalmente se você está usando agência, você já aproveita todo o trâmite e a ajuda que eles te dão já também para encaminhar o visto americano. Beleza? Valeu!